Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nosso estudo da Escola Dominical. Estamos aí na nossa revista Escola Dominical, em encontros marcantes com o nosso Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição de número 7. Oferta do coração e cuidados dos carentes. A nossa lição hoje tem como texto base Marcos capítulo 12, verso 41 ao verso 44, ao qual eu passo a ler, né? Marcos capítulo 12, verso 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, em sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la, meditar nela, obrigado porque temos aprendido com a mesma a viver em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a nossa escola dominical desse dia, as demais escolas que terão suas aulas, Senhor, os cultos que prestaremos a Ti. Edifica a nossa vida e fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Oramos. Amém. Queridos, a nossa lição hoje nos leva em direção à certeza absoluta de que nós podemos buscar e achar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Jeremias 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A lição nos leva numa leitura de coração, na possibilidade de nós entendermos que o nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, dos nossos afetos e das nossas decisões, aqui não propriamente o coração de carne, mas o coração que decide, que resolve fazer algo em prol de alguém ou em prol da glória de alguém. O cuidado aqui é muito importante porque nós temos que decidir algumas coisas com respeito à nossa vida espiritual, com respeito àqueles que estão carentes ao nosso redor. Então, o nosso entendimento hoje da lição, ele nos leva em direção à necessidade de nós olharmos não só para a nossa vida, para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Diz a introdução da nossa revista, da nossa lição de hoje, a lição de número 7, que nós temos que olhar a nossa circunferência, aquilo que está em volta de nós, aquelas pessoas que estão passando fome. A carência do nosso país é enorme e nós, como a igreja primitiva, devemos, como igreja, buscar o cuidar daqueles que estão carentes. Aqui nós podemos ver a revelação da palavra de Deus, que o que deve dominar o nosso coração deve ser cuidar daqueles que estão necessitados. Devemos ter um cuidado especial com aqueles que estão passando necessidade. No texto propriamente nós temos as viúvas, não é? Que Jesus Cristo trata com tanto carinho, e ele aprecia aqui as motivações do coração desta mulher que está carente, necessitada, é uma viúva, e dentro do contexto do povo de Deus aqui, nessa realidade, ela é uma pessoa carente, assim como os órfãos e os estrangeiros. Ele aqui, nessa passagem, ele pode nos mostrar que ele condena qualquer tipo de exploração de necessitados e, ao mesmo tempo, ele dá uma ênfase na integridade, na sinceridade desta mulher, que chega até a presença do gasofilácio, deposita ali todos os seus recursos e em plena confiança que Deus é merecedor de toda a sua
a sua vida. Em primeiro lugar, nós podemos ver que há um contraste aqui entre a mera religiosidade e a sinceridade da sua devoção. O entendimento que nós vemos, tão importante aqui, que é a compreensão que existe no coração desses dois que vão até a presença do gasofilácio consagrar ali a sua contribuição. Há uma leitura temporal, e nessa leitura temporal, eles estão vivendo dentro de uma realidade da igreja onde a consagração é algo importante, não é? Um texto um pouco anterior, nós vemos Jesus tratando com os escribas, e ali eles têm a possibilidade de olhar para as suas necessidades, olhar para a necessidade do povo. E o texto fala ali que, capítulo de número 12, verso 40, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então há uma dificuldade aqui na interpretação desse texto. A pergunta é, mas como exatamente esses homens fizeram isso? Tem sido respondido diferentemente. Algumas das respostas que foram sugeridas são: esses escribas tinham um fundo no qual poderiam fazer retiradas e pediam às viúvas que contribuíssem com mais que razoavelmente se podia esperar delas. Ou ainda, uma segunda interpretação: ofereciam sua ajuda para auxiliá-las em causas que envolviam propriedades, enquanto tomavam para si mais do que ia para elas. Ou ainda tiravam vantagem indevida do sustento material que inicialmente tinha sido oferecido às viúvas. Seja qual for o método usado, fica claro que Jesus aqui está condenando o crime de extorsão praticado contra as viúvas. Existe aqui uma prática de crime. Então, o texto que antecede a oferta da viúva pobre é o texto que fala exatamente da necessidade que essas viúvas tinham, e dentro do contexto havia uma manifestação de injustiça para com elas. Os recursos que elas tinham eram ínfimos para conduzir a sua vida, e mesmo assim elas davam tudo o que tinham de todo o coração. Um dos capítulos que nós temos aqui na nossa leitura semanal, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Aí no sábado da leitura diária, nós temos aqui, está escrito 1 Coríntios, mas é segunda carta aos Coríntios 9, 6 e 7, que nos diz algo a respeito dessa dádiva de coração. E isto afirmo, 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Veja só aqui o proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui é proposto pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto a leitura da semeadura. Nós não estamos falando aqui de dízimo, não estamos falando de contribuição ordinária, não estamos falando aqui de ofertas voluntárias, nós estamos falando aquilo que Deus colocou no coração de cada um de nós para nós darmos com alegria, darmos com satisfação. E isso deve ser algo que venha do nosso coração, conforme segundo tiver proposto no coração. Lembrando que o proposto no coração é a sede das nossas decisões. Então essa viúva, dentro do contexto, uma viúva explorada, que está passando por necessidade,
e aqueles que têm a responsabilidade de cuidar delas não estão fazendo, pelo contrário, estão cometendo um crime de extorsão. E elas continuam com pouco que têm, dando a sua contribuição integral de todo o seu coração, tudo que elas têm. Ora, queridos, isso nos desafia como igreja, né? A colocarmos dentro do nosso coração esse mesmo desejo. A segunda leitura ainda que vemos aqui nesse texto é a proposta, além da proposta temporal, a proposta material. Elas devem ser ajudadas e elogiadas sempre que for o caso, assim como Jesus Cristo faz. Jesus, então, estava observando como as pessoas depositavam seu dinheiro nos cofres que ali eram colocados. Aquele valor, o denário, era o valor médio de um pagamento de uma diária de um trabalhador. A contribuição aqui que foi dada por essa viúva é mais ou menos, uma lepta seria 1/4 de 7 minutos e meio. Então nós tínhamos um pouquíssimo recurso financeiro, né? E 2 leptas variavam entre poucos centavos. Então é uma subdivisão de muito pouco além de 7 minutos e meio de trabalho por dia. Veja que o cálculo aqui do ponto de vista humano dessa contribuição da viúva é insignificante, diz a nossa lição. Pelo contrário, né? Pelo padrão divino, porém, sua contribuição foi inestimável. Chamando seus discípulos, Jesus lhes disse solenemente que aquela viúva pobre depositara mais no tesouro do que todos os outros, pois todos eles haviam dado da sua abundância, mas ela, na sua pobreza, havia colocado tudo o que tinha. Queridos, a leitura, mesmo diante da carência desta senhora, ela coloca tudo o que ela tem à disposição do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui que nós vemos da nossa lição de número 7 é essa capacidade de migrarmos de uma mera religiosidade para uma sincera devoção. Nós não estamos simplesmente cumprindo algumas regras religiosas, mas nós estamos caminhando para estar sinceramente depositando diante de Deus as nossas vidas, de todo o nosso coração. Amados, no segundo momento da nossa lição, nós temos uma lição significativa. O segundo ponto é essa lição que Jesus Cristo quer dar aqui aos seus discípulos que estão assistindo essa cena. Jesus Cristo se volta para eles e, diante da oferta da viúva pobre, ele questiona os discípulos, né? Chamando os seus discípulos e mostra aos seus discípulos a condição desta viúva como ofertante, consagrando aí sua contribuição. Vejam que o texto como um todo é um texto que vem dando uma sequência. Se você vê o contexto próximo passado, você vai ver que Jesus foi questionado a respeito do tributo, não é? Ainda no capítulo de número 12, verso 13 ao verso 17, dai a César o que é de César e é a Deus o que é de Deus. E os fariseus aqui estão pressionando Jesus Cristo para ver se o pegam em alguma das respostas e possam contrapor a resposta de Jesus Cristo, alguma falha no entendimento de Jesus e no reconhecimento de que ele é o Filho de Deus. No momento seguinte, Jesus Cristo também é pressionado pelos fariseus, pelos saduceus, a respeito da ressurreição, e pressionam Jesus Cristo até ele ter que dar alguma resposta a respeito do fato do que vai acontecer na eternidade com aquela mulher que teve condições de vários maridos que morreram. Jesus Cristo lhe responde, né, que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, lhe pergunta, né?
Ora, vocês não sabem que Deus não é Senhor de mortos, e sim Senhor de vivos, né? E ele deixa claro para eles que o entendimento deles ali é limitado a respeito da ressurreição, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. No momento seguinte, Jesus Cristo é pressionado a respeito do amor, não é? Qual seria o maior dos mandamentos? E ele responde, e ele deixa claro para esses que ali o questionam. Novamente os escribas vão impressionando Jesus Cristo para ver se o pegam em alguma circunstância onde ele se contradiga com respeito aos escritos bíblicos e aos entendimentos da palavra. E Jesus Cristo também lhes responde, diz que devem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e esse é o grande mandamento, e contra esse mandamento não há lei. Chegando próximo disso, Jesus Cristo é questionado contra a sua filiação, sua ser da raiz de Davi. E posteriormente ele censura os escribas pela atitude que eles têm diante dos necessitados, propriamente diante das viúvas, que eles chegam e retiram os recursos das viúvas para usufruírem deles. Propriamente aqui, na lição que ele quer dar pelos seus discípulos, quando ele está diante do gasofilaço, é mostrar o valor da consagração, o valor da entrega desta mulher diante daquilo que ela tem, diante dos seus recursos e diante daquilo que ela confia na mão de Deus. Sim, com certeza, Jesus Cristo está buscando nessa lição que os seus discípulos entendam que aquilo que vai no coração, a proposta que está no coração, a contribuição que está no coração, aonde estão os seus valores, aonde estão os seus tesouros. Aí que isso sim equivale para Deus, isso sim que faz diferença na caminhada cristã. Onde é que está o valor na vida desta viúva, desta mulher pobre, sem recursos desta terra? A lição que nós vemos aqui, irmãos, significativa, é a capacidade que essa viúva pobre tem de ser generosa espontaneamente. Ela deu em fé, ela deu crendo, ela deu depositando todos os seus valores em Deus, diz a nossa lição aí no segundo ponto. Esta é o cerne do entendimento que essa mulher tem a respeito da sua relação com Jesus. Tudo é de Jesus Cristo, tudo é do meu Senhor e Salvador. Ela deposita em fé na pessoa de Jesus Cristo, do seu Senhor e Salvador. Ela é generosa para com aquilo que diz respeito a Deus, e ela é espontânea. Ela não precisa que ninguém a pressione, ninguém a constranja. Ela chega diante de Deus e dá de todo o seu coração, dá plenamente, dá toda a sua vida, entrega todos os seus valores. Com certeza Deus está aqui trazendo ao nosso coração nessa lição uma capacidade de entendermos que a riqueza não está nos recursos desta terra, mas está no quanto nós confiamos na pessoa de Jesus Cristo. No quanto nós depositamos na pessoa de Jesus Cristo todos os nossos valores. Então nós podemos guardar isso no coração como uma lição significativa no exemplo de uma viúva pobre que dá tudo o que ela tem para o seu Senhor e Salvador. Um terceiro ponto, irmãos, da nossa lição de hoje, não é? Que nós temos aqui a lição de número 7 da nossa revista, a oferta do coração e o cuidado dos carentes, fala a respeito propriamente do cuidado que nós devemos ter com as pessoas carentes, não é? As pessoas carentes sempre teremos conosco, pessoas que são necessitadas da ajuda de outrem, pessoas que precisam de recursos, tanto
espirituais, emocionais e quanto financeiros, recursos desta terra. Pessoas que estão ao nosso redor, que são tão carentes e tão necessitadas que não têm nem o recurso básico para a sua subsistência. Esse é um cuidado que todo o coração de um cristão deve ter, olhar ao seu redor e ver aqueles que estão carentes de alguma necessidade e da qual nós podemos ajudar. O Espírito Santo de Deus vai movendo os nossos corações em direção àqueles que são necessitados. No caso específico aqui do nosso texto de hoje, haviam viúvas pobres no meio da congregação, no meio do povo de Deus. Tiago nos adverte no capítulo 1, verso 27, que visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições é um caminho no qual a igreja deve cuidar com excelência, cuidar daqueles que ali são carentes da intervenção e da segurança que a igreja pode prover. Nós vemos no início da igreja primitiva, quando as viúvas foram negligenciadas na sua subsistência, foi criada o colégio de diáconos, né? A instituição da diaconia foi feita em Atos capítulo 6, verso 1 a 6. Nós vemos aqui que o povo de Deus tem uma maneira de se conduzir em direção aos carentes, aqueles que estão necessitados. A subsistência é uma preocupação de todos os cristãos com todas as pessoas, em qualquer lugar e em qualquer situação. Aquele que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador se preocupa com a carência dos seus semelhantes, especialmente aqui no contexto bíblico, com os órfãos, com as viúvas e também com os estrangeiros. É um cuidado que o povo de Deus tem com os seus necessitados. Ainda aplicamos isso hoje na vida da nossa igreja intencionalmente, com a intenção de que as pessoas sejam assistidas. Não é admissível que ninguém passe necessidade no meio do povo de Deus, e olhando para a sociedade em que estamos inseridos, temos que nos preocupar, nos envolver. O nosso coração está envolvido com necessitados e com carentes. Então, queridos, chegando ao final, na conclusão da nossa lição de hoje, nós vemos que não é o valor da oferta que é mais importante, mas a atitude e o coração, a atitude e o propósito daquela pessoa que está se doando. O que importa não é o valor da oferta, mas a entrega de coração. Deus conhece o coração e de todo o nosso coração estamos envolvidos nesta entrega, neste compromisso, nesta contribuição. Nós devemos nos lembrar que Deus não procura grandes doadores, mas os fiéis da terra para que habitem com Ele. Então existe uma relação de fidelidade para com Deus. Nosso coração, de todo o nosso coração, buscamos ao Senhor e entregamos a Ele aquilo que lhe é devido, aquilo que é necessário, aquilo que Deus tem posto e proposto em nosso coração. Finalmente, a aplicação nos coloca diante da questão da contribuição. Aquilo que chega até o seu coração, e o Espírito Santo tem orientado a sua vida. A contribuição que Deus espera de você para o seu reino, e para com os necessitados, e com os carentes. É exatamente isso que você está fazendo hoje? É exatamente isso que você tem realizado na sua vida e com fé tem sido fiel a Deus diante desse propósito? E finalmente, como é que você tem visto a questão dos carentes, as pessoas necessitadas? Você tem uma preocupação com elas, aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou então que não são tão próximas de você, mas você sabe que existe, e o seu coração tem ido em direção aos necessitados, aqueles que carecem da sua ajuda. Então a lição de hoje é propriamente voltada para essa disposição de coração
e envolvimento com aqueles que são necessitados. Finda-se a nossa lição de hoje. Próximo domingo nós estaremos caminhando aí para a lição de número 8. Eu convido você a fazer as leituras diárias, né? E também nos acompanhar no estudo da escola dominical. Deus abençoe o nosso domingo.